Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal. Aqui é o professor André Verdibrum, da disciplina de Direito Tributário. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, castanho, uso barba e estou vestido com uma camisa verde de manga longa, calça jeans e sapato marrom. Estou aqui no estúdio do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede com pontos interconectados. À minha esquerda tem os dizeres EAD, mudando realidades. Vamos lá para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre a obrigação tributária. E o nosso objetivo é compreender a obrigação tributária com foco na definição da responsabilidade tributária. Bom, primeiro, o que é a obrigação tributária? É um conjunto de deveres legais decorrentes do fato gerador. Esse termo aqui ele é muito comum no direito tributário, porque ele é a origem dos tributos, né? Ele é a origem da obrigação tributária. Um conceito um pouquinho mais técnico seria o vínculo jurídico que se estabelece entre o Estado, que é sempre o sujeito ativo, e aí observem que estamos falando do Estado com letra maiúscula e, portanto, não é do Estado de Rondônia. Estamos falando da União, dos Estados federados, estamos falando dos municípios, do Distrito Federal, que é sempre o sujeito ativo, ou seja, ele é sempre o credor. E o contribuinte ou responsável, que é sempre o sujeito passivo, ou seja, o devedor, em razão da ocorrência de um fato gerador previsto em lei. Vamos lembrar do princípio da legalidade. Essa obrigação tributária, pessoal, pode ser uma obrigação principal, que envolve o pagamento do tributo, ou então uma obrigação acessória, igualmente importante, mas que não é o foco principal, que não é aquela prestação pecuniária. São as obrigações formais, como, por exemplo, a emissão de nota fiscal, a escrituração contábil como um todo. Então, tudo isso são as obrigações acessórias. O exemplo da obrigação principal é o ICMS sobre a venda, enquanto uma obrigação acessória é a emissão de nota fiscal. Ambas são obrigações tributárias, mas com uma classificação e consequências distintas. A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou uma penalidade e surge em decorrência de um fato gerador. O fato gerador do ICMS é uma venda. É uma venda de mercadoria ou uma prestação de serviço prevista em lei. Quem são os sujeitos da obrigação tributária? O sujeito ativo, como eu já disse, é sempre o Estado, aquele Estado com letra maiúscula, né? Então é o ente público com competência para cobrar o tributo. A União, por exemplo, é o sujeito ativo do imposto de renda, o Estado é o sujeito ativo do IPVA, o município é o sujeito ativo do IPTU, do ISS-QN. Então, de acordo com a competência tributária, a gente vai ter um credor distinto. Já o sujeito passivo pode ser o contribuinte ou o responsável. Aqui é importante que a gente compreenda que nem sempre quem paga, quem recolhe o tributo é necessariamente quem praticou o fato gerador. Às vezes, a gente tem uma pequena dissociação. Uma pessoa pratica o fato gerador e outra pessoa fica responsável pelo recolhimento. Vamos pensar antes de voltar aqui ao quadro. Quando a gente recebe o nosso salário, já perceberam que lá vem descontado a contribuição social, né, o famoso INSS? Esse valor da contribuição social é descontado do nosso contra-cheque, mas quem recolhe é o nosso empregador, ou seja, quem pratica o fato gerador, que é receber a renda, sou eu, que sou empregado, mas quem vai ficar responsável pelo recolhimento é o meu empregador. Então, nesse caso, a gente tem uma dissociação. Eu sou o contribuinte,
mas quem é o responsável é a empresa que me empregou, né? Então, veja, contribuinte é quem realiza o fato gerador e responsável é quem recolhe em nome do contribuinte. Um exemplo de contribuinte no imposto de renda, o empregado, pois é ele quem recebe a renda tributável, mas o responsável pelo recolhimento é o empregador, que calcula, retém e recolhe o imposto lá na Receita Federal. Vamos pensar aqui em alguns casos. A empresa Café Urbano Limitada, um pequeno negócio do ramo de cafeterias localizado em Porto Velho, Rondônia, conta com uma equipe de 5 colaboradores. Um deles é o João, atendente de balcão, contratado pelo regime da CLT com jornada integral e salário fixo mensal. Todo mês, quando fecha a folha de pagamento, o departamento pessoal da empresa calcula o desconto da contribuição previdenciária de João conforme tabela progressiva do INSS. Esse valor é descontado diretamente de seu contra-cheque, junto com o imposto de renda retido na fonte quando aplicável. Além disso, a empresa também é obrigada a contribuir com sua parte patronal, equivalente a um percentual sobre o total da folha de pagamento, como prevê a legislação previdenciária. Ao final do mês, a empresa recolhe, por meio de uma guia própria, tanto a parte descontada do João quanto a própria parte da cota patronal. Percebam, então, que, em relação à cota do trabalhador, a gente tem essa dissociação. O João é o contribuinte, a empresa Café Urbano é a responsável, né? Agora, quando a gente pensa na outra cota, na cota patronal, contribuinte e responsável são a mesma pessoa, que é a cafeteria, né? Então percebam que nem sempre há dissociação. A regra, inclusive, é que não haja. A regra é que o próprio contribuinte é quem tem que calcular e recolher. Segundo caso, imagine que no estado de Rondônia existe uma empresa atacadista chamada Eletromais Distribuidora, especializada em eletrodomésticos. Ela vende em grande escala para diversas lojas de varejo da região. Uma dessas lojas é a Friobon Eletros, uma empresa de pequeno porte localizada em Porto Velho, que compra geladeiras da Eletromais para revender aos consumidores finais. O produto vendido, a geladeira, está sujeito à substituição tributária do ICMS. Olha que termo interessante, né? Isso significa que o Estado de Rondônia estabeleceu, por meio de uma norma própria, de uma lei própria, que o imposto, o ICMS, devido nas etapas seguintes da cadeia comercial, isto é, a venda da Friobon para o consumidor, deve ser recolhida antecipadamente pela Eletromais, ainda na etapa de venda à Friobon. Então, vamos pensar aqui, ó. Eletromais vende para Friobon, para lá, contrário, né? Não, é isso mesmo, a Eletromais vende para Friobon, que vende para o consumidor. Então, o ICMS dessa etapa é antecipado nessa etapa aqui, nessa empresa. Isso é, então, uma substituição tributária. Aqui nós temos o contribuinte, mas aqui nós temos o responsável pelo recolhimento. Ou seja, a Eletromais, ao emitir a nota fiscal de venda para a loja Friobon, já inclui e recolhe o valor presumido do ICMS, que seria devido pela Friobon, quando esta fizer as suas próprias vendas. Mais adiante, a Friobon vende essa geladeira a um cliente final, com nota fiscal, incluindo o valor do ICMS já recolhido na etapa anterior. A gente fica por aqui. Um abraço, até a próxima aula.
Educação à distância, mudando realidades.